Olá pessoal, tudo bem? Hoje é terça-feira e você sabe, e Tchutchucão sabe, toda terça é dia de Projeto Trabalho e Debate. E hoje quem vai responder a pergunta é o nosso estimado colega e, na minha opinião, um clone mais bonito do Nando Reis, o querido André Doster. André, responda a pergunta que todo mundo quer saber, inclusive o Tchutchucão, nesse momento. Afinal, a vacinação de empregados pode ser obrigatória? Você vai ver a resposta lá no perfil do André Dossa, vai aparecer aqui embaixo. E aproveita a oportunidade para seguir todos os professores e professoras do Projeto Trabalho e Debate, esse maravilhoso projeto. Eu tenho a honra, o prazer, o privilégio de coordenar juntamente com o Danilo Gaspar. E o nosso rodocão aqui, Jean Paul Sartre, também está participando do projeto. Um abraço. São 49 juristas e um ser humaninho. Olá, meus amigos. Hoje é terça-feira, dia de Projeto Trabalho em Debate, e eu terei o prazer de responder a pergunta dessa semana. Esse projeto, importante registrar, é coordenado pelos professores Danilo Gaspar e Rodolfo Pamplona Filho, e é um projeto fantástico que agrega incríveis professores da área do direito do trabalho e do processo do trabalho. O tema que eu tenho a honra de responder é um tema do momento extremamente polêmico, envolvendo a vacinação obrigatória de empregados. Eu foquei a minha resposta em 3 aspectos. Em primeiro lugar, o que eu pretendo falar com vocês, o evidente, que é se é possível ou não exigir-se de forma compulsória a vacinação de trabalhadores, por parte do empregador, evidentemente. Em segundo lugar, é possível ou não que isso seja objeto de negociação coletiva? Esse é meu segundo enfoque. E o terceiro enfoque diz respeito às consequências na situação em que o trabalhador se recusa a receber o imunizante. Vamos tentar ser objetivo e tratar desses 3 enfoques de modo rápido, objetivo e com bom conteúdo. Primeiro enfoque, é possível ou não exigir-se vacinação compulsória obrigatória de empregados? Bom, ponto de partida é entender que vacinação obrigatória ou compulsória não é sinônimo de vacinação forçada. Ninguém está dizendo, e nem dirá, que é possível conduzir um trabalhador manu militare à força até o posto do SUS para receber o imunizante. Isso evidentemente não é possível. Tá? Na medida em que viola direitos fundamentais mais comezinhos, especialmente a liberdade. Ninguém pode ser coagido deste modo a receber a vacinação. Não é este o ponto aqui. Nós estamos falando sobre a vacinação compulsória ou obrigatória, ou seja, aquela em que eu tenho coerções indiretas sobre a pessoa que se recusa ou que não pretende se vacinar, exercitando a sua liberdade individual de decisão. Ou seja, são meios indiretos de coerção. E veja que é importante registrar que a vacinação compulsória ou obrigatória nesses moldes, ou seja, por meio de coerções indiretas, ela foi reputada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 6586, ok? Inclusive, o Supremo Tribunal Federal também decidindo sobre essa matéria, no tema de repercussão geral 1103, recurso extraordinário 1267879, decidiu que a recusa à vacinação, ela não se insere, ou seja, não é uma causa válida, sob o viés filosófico ou de liberdade de consciência do cidadão. Ou seja, é possível exigir-se a vacinação compulsória e obrigatória com essas coerções indiretas, sem que haja qualquer violação a preceito de direito fundamental assentado na Constituição. O Supremo, inclusive, eu faço questão de ler aqui para vocês, fixou o seguinte, abre aspas, é constitucional a obrigatoriedade de imunização por meio de vacina que, registrada em órgão de vigilância sanitária, tenha sido incluída no Programa Nacional de Imunizações, tenha sua aplicação obrigatória determinada em lei, ou seja, 3, seja objeto de determinação da União, Estado, Distrito Federal ou município, com base em consenso médico-científico.
Em tais casos, não se caracteriza violação à liberdade de consciência e de convicção filosófica dos pais ou responsáveis, nem tampouco ao poder familiar. Veja, o Supremo, portanto, tanto nesse tema de repercussão geral, 1103, quanto no julgamento da ADI 6586, concluiu que o direito à saúde, ele é um direito fundamental que tem dupla face, né? Ele tem dupla, como se fala, feição, de modo que ele não constitui-se apenas num direito do cidadão de receber prestações do Estado, mas também implica num dever do cidadão perante os seus semelhantes. O direito à saúde ele tem um viés coletivo. Inclusive, aqui é interessante notar que o próprio MPT, Ministério Público do Trabalho, no seu guia técnico sobre vacinação referente à Covid, deixa nítido, e vai na linha do que o Supremo decidiu, que o direito à vacinação é um verdadeiro direito-dever. Ou seja, é um direito receber imunizante, de igual modo é um dever perante a coletividade, na medida que eu tenho aqui uma ponderação de direitos fundamentais. A saúde e vida da coletividade versus a minha decisão individual em receber ou não um imunizante. Então, o Supremo já concluiu que é constitucional essa exigência, e essa decisão do Supremo foi envolvendo a Lei 13.979 de 2020. Lei lá do início da pandemia, que no seu artigo 3º prevê que a vacinação compulsória obrigatória ela é possível. Ou seja, então é um tema do momento envolvendo o Covid-19 e o Supremo já definiu que é possível, sim, fazer-se essa vacinação obrigatória ou compulsória com essas coerções indiretas. Ok? Restrição de acesso, restrição a recebimento de benefícios estatais e por aí em diante. Tá? Inclusive aqui eu acho importante registrar que o tema não é novo, não é grande novidade essa vacinação compulsória ou obrigatória, na medida em que nós temos a Lei 6259 de 75, que lá no seu artigo 3º, coincidentemente é o mesmo artigo, também prevê que o Ministério da Saúde pode definir vacinações de caráter obrigatório. Ou seja, isso não é novidade no nosso ordenamento jurídico e, inclusive, nós temos uma lei muito antiga, claro, que foi mencionada no histórico da decisão do Supremo, né, nos fundamentos da decisão do Supremo, que é a Lei 1261 de 1904, que tratou também de vacinação compulsória envolvendo a varíola. Então, temos um histórico já de legislações nesse sentido. Claro, essa legislação sobre a varíola é muito antiga, não tem aplicabilidade no momento, mas a 6259 de 75 está vigente e tem, sim, aplicabilidade no contexto atual. Postas essas premissas, que me parecem são fundantes para tratar da coletividade em geral, a gente tem que transpor esse problema para o âmbito do direito do trabalho. Ora, me parece que, claro que o tema é polêmico e há honrosas posições de sentido contrário. Me parece que, se, no contexto da sociedade em geral, a vacinação compulsória, obrigatória, pode ser exigida e pode implicar em restrições, evidentemente, esse tipo de restrição indireta pode ocorrer também no meio ambiente laboral, em que se pode exigir, sim, me parece, vacinação. Digo mais, me parece que com maior razão pode-se exigir no ambiente laboral. Por alguns motivos. O meio ambiente de trabalho, que está inserido no artigo 225 da Constituição Federal, um direito fundamental, ele deve ser preservado, garantindo a segurança dos trabalhadores em geral. Então, a decisão de um trabalhador isoladamente em não se vacinar, ele acaba pondo em risco a saúde da coletividade de trabalhadores, o que viola, inclusive, outro preceito fundamental do artigo 7º, o artigo 7º, inciso 22 da Constituição Federal, que prevê o direito à redução dos riscos ocupacionais. Inclusive conhecido esse inciso, costuma-se dizer que dele se extrai o princípio do risco mínimo regressivo. Ora, considerando esses parâmetros constitucionais, me parece que o empregador pode sim exigir vacinação, até porque a legislação infraconstitucional impõe o dever para o empregador, disciplinando o artigo 7º, 22, no sentido de estabelecer normas de saúde e segurança, zelando pela segurança de todos os trabalhadores no local. Artigos 157 e 158 da CLT tratam do tema. Mais do que isso, a Lei 8.213 de 91, lá no artigo 19,
prevê também o dever do empregador de zelar pelo meio ambiente de trabalho. O artigo 3º J maiúsculo, da Lei 13.979 de 2020, também versa sobre o tema. Ele é específico sobre profissionais essenciais ao enfrentamento da pandemia, mas também nos dá um norte falando, olha, o empregador deve zelar pela segurança desses trabalhadores. E claro, nós temos as NRs versando sobre o tema. A NR7, a NR9, tratando respectivamente do PCMSO e do PPRA, que nos tratam, prevêem o dever do empregador de tomar cuidados com o meio ambiente laboral para a segurança de todos. E o empregado é obrigado a respeitar essas normas sob pena de aplicação de penalidades. Isso se extrai dos artigos 157 e 158 da CLT, e assim como da NR1, que também prevê o dever do empregado em respeitar as determinações do empregador sobre meio ambiente e segurança do trabalho. Bom, diante desse contexto, me parece que é evidentemente possível que o empregador exija e fixe a obrigatoriedade do recebimento de vacinas, respeitadas as posições em contrário. Via de consequência, não vejo como dizer que a óbice é a negociação coletiva. O tema foi objeto de fake news, é um debate relevante, mas me parece que, virtualmente, seria possível sim que negociação coletiva tratasse do tema da vacinação obrigatória dos empregados. Inclusive, seria até salutar para definir parâmetros claros e seguros a respeito do tema, dando maior respaldo da coletividade de trabalhadores e de empregadores de determinada categoria. E note, os artigos 611A e 611B da CLT não vedam negociação a respeito do tema. Pelo contrário, o 611B, ele fala que não é possível reduzir-se regras sobre proteções sobre saúde e segurança no trabalho. E exigir-se vacinação é um caminho inverso, é aumentar proteção sobre meio ambiente e segurança no trabalho. Logo, me parece que sim, é possível essa previsão em negociação coletiva. Por fim, e quais as consequências caso o trabalhador se recuse à vacinação, quer tenha sido imposta por normativo da empresa, decisão empresarial, quer tenha sido negociada coletivamente? Me parece que a recusa injustificada, e esse é o detalhe importante, recusa injustificada, afinal, as recusas justificadas em algum motivo de saúde, por exemplo, um motivo técnico, o próprio trabalhador tem provas por recomendação médica de que não pode receber um imunizante sob pena de risco à sua saúde. Nessa situação, evidentemente, ele não está se recusando imotivadamente, ok? Sendo certo, também é importante registrar que a recusa não pode se fundar em motivo filosófico ou de consciência, como o Supremo já decidiu, e me parece que não há margem para debates nesse tema, ok? Tirando as hipóteses justificadas, todas as hipóteses de recusa injustificada me parece que incidem em ato faltoso. Com base em quê? No artigo 158, parágrafo único da CLT, que é claro sobre a conduta do trabalhador ser faltosa se descumprir orientações sobre saúde e segurança no trabalho. Evidentemente, se a situação preencher os requisitos circunstanciais, objetivos e subjetivos para a aplicação de uma justa causa, especialmente proporcionalidade, razoabilidade, reiteração de condutas, pode sim haver a dispensa por justa causa. Última pergunta, né? Mas, professor, como é que o empregador vai saber disso, se o empregado tomou ou não vacina? E parece que esse tipo de dado o empregador pode ter acesso e pode tratar esse tipo de dado, mesmo com a LGPD, porque o artigo 11 da LGPD prevê que o tratamento de dados, quando se destine ao cumprimento de dever legal, não exige autorização do titular dos dados. E aqui seria uma hipótese que o empregador está sim dando cumprimento ao dever legal por todo o arcabouço que já tratamos até aqui. Espero que tenha sido esclarecedor. A gente se vê em rodada futura. Continuem acompanhando o projeto e sigam meu perfil. Grande abraço a todos.